Renovando a tradição dos últimos atos eleitorais, a Associação Empresarial de Viana do Castelo organizou um debate sobre questões económicas e desenvolvimento regional, com os cabeças de lista dos partidos e coligações com assento parlamentar, pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo às eleições legislativas de 4 de outubro. O debate foi promovido pela Confederação Empresarial do Alto Minho e realizou-se no passado dia 28 de setembro no auditório do Crédito Agrícola, em Viana do Castelo. Contou com a presença de Hilda Figueiredo, da CDU, Jorge Teixeira, do Bloco de Esquerda e Tiago Brandão Rodrigues, do Partido Socialista. Boa tarde a todos. Bem-vindos a este debate organizado pela Associação Empresarial de Viana do Castelo, mas promovido no âmbito da Confederação Empresarial do Alto Minho. Saúdo-vos e renovo o agradecimento, muito especialmente a Hilda Figueiredo, Jorge Teixeira e Tiago Brandão Rodrigues, partidos e coligações que aceitaram o modelo que lhes foi proposto e que, gostosamente, aqui estão presentes. O modelo que apresentamos já há bastantes dias e, como digo, foi aceito pela quase totalidade pelos partidos e coligações, prevê, moderado pelo jornalista Luís Henrique Oliveira, que cada um de vós responda a 6 questões que vão ser colocadas. Finalmente, haverá um minuto para uma declaração final. Sorteamos a intervenção e também o espaço na própria mesa. Portanto, a primeira questão será respondida por Hilda Figueiredo, a segunda por Jorge Teixeira e a terceira por Tiago Brandão Rodrigues. Sequencialmente serão dadas as respostas. Finalmente, também sorteamos a declaração final. O primeiro a fazer essa declaração será o Bloco de Esquerda, Jorge Teixeira, o segundo, o Partido Socialista, Tiago Brandão Rodrigues, e o terceiro terminará este debate, Hilda Figueiredo. Este modelo pressupõe também que não haja perguntas dos participantes. Bom debate. Obrigado pela palavra. À minha parte, boa tarde a todos. Penso que muitos já me conhecem do trabalho, do Jornal Notícias e de outros órgãos. Meu nome é Luís Henrique Oliveira. Em primeiro lugar, queria agradecer também não estou habituado também, obrigado, a estar deste lado da mesa. Estou habituado a estar ao fundo. Queria agradecer à Associação pelo convite que me foi feito. Queria agradecer também aos participantes, aos candidatos, aos cabeças de lista que se fizeram representar, a lamentar a ausência de uma coligação que foi convidada e à última não compareceu. E também queria agradecer a esta casa que nos acolhe também, que é um dos principais também parceiros económicos do Alto Minho. Eu tinha aqui 6 questões para os 3, neste caso, convidados. Eu começava pela doutora Hilda Figueiredo, numa ordem sequencial. Seguir-se-á o Dr. Jorge Teixeira e o professor Tiago Brandão Rodrigues. Doutora Hilda, eu ia colocar a primeira questão. Boa tarde. No seu entender, como é que pode o Alto Minho tornar-se mais atrativo de modo a promover o emprego e a criar emprego, a promover a riqueza, a promover o emprego e a criar riqueza, doutora? Muito boa tarde. Também uma primeira nota para agradecer à Associação Empresarial de Viana do Castelo, cumprimentar todos os presentes, os colegas de mesa, mas também toda a assistência que aqui está. Lamentar naturalmente que uma força política à última da hora, pelos vistos, não tenha aceito as regras do jogo e tenha decidido não participar. Nós só soubemos quando chegámos aqui, mas pronto, debatemos quem cá está e cada um fará o juízo que quiser da falta de comparência do nosso de outro colega de mesa que aqui devia estar e não está, Carlos Abreu Amorim, do PSD. Mas em relação a esta questão que me colocou, 2 breves notas de introdução. A primeira é que o Alto Minho
não é uma ilha no país e por isso não é possível um desenvolvimento equilibrado do Alto Minho enquanto não mudarmos a política do país. Mas a segunda nota é que, tendo o Alto Minho tantas potencialidades naturais, mas também das suas pessoas, as políticas que se fizeram sentir tiveram aqui particulares consequências. Os próprios dados estatísticos o demonstram. É uma região onde o poder de compra médio da população é bastante inferior à média nacional, embora não haja dados mesmo de última hora, mas será para cima de 15% em média inferior à média nacional, o que resulta não só dos muitos baixos salários aqui praticados, não só do desemprego, mas também de algo que é muito importante, que é a população jovem que tem e que teve que emigrar porque aqui não encontrou emprego. E, naturalmente, a falta de apoio às pequenas e médias empresas, seja do comércio, seja da agricultura, das pescas ou da indústria, porque são também vítimas de uma política restritiva que, com baixo poder de compra, impede que haja uma dinamização da economia, porque se a população não tem dinheiro, não compra, os comerciantes não vendem, a produção não se faz e, portanto, tudo ao contrário será o fundamental para dinamizar esta região, ou seja, aumentar o poder de compra, melhorar salários, melhorar pensões e reformas, dinamizará o comércio, mas também, por sua vez, dinamizará a agricultura, a indústria, as pescas e, por sua vez, isso criará emprego. Agora, há também alguns problemas estruturais profundos. A questão das portagens, a questão da modernização e eletrificação da linha do Minho, todo, digamos, o problema de serviços públicos fundamentais que alguns foram encerrados, outros foram desmantelados, outros foram-lhe retiradas competências e meios e, naturalmente, algumas dos nossos concelhos ficaram ainda mais pobres também por isso, com menos emprego. E, portanto, é necessário repor não só o poder de compra, mas repor esses serviços públicos. Dotar, por exemplo, a unidade de saúde do Alto Minho, o hospital e o resto, de meios que sejam, no mínimo, equivalentes à média nacional. E só isso já daria para cima de 10 milhões de euros por ano, o que já ajudaria a melhorar bastante a economia da região. Vejo o mesmo relativamente, por exemplo, ao apoio social. Se aqui se desse o apoio, aliás, ainda há dias vinha aí, todos viram até, creio que foi hoje, alunos especiais sofrem cortes de 30 milhões. Ou seja, nós que temos aqui este problema tão sério, por exemplo, da APPA-CDR, por exemplo, outros problemas de cortes, as populações a sofrerem, tudo isto é fundamental que seja resolvido. E é por isso que nós apresentamos 3 notas fundamentais. Um programa de emergência social para fazer face a estas graves situações sociais, que, sendo graves no país, aqui são ainda mais graves. E um plano de desenvolvimento integrado do Alto Minho que tenha em conta tudo isto, em que participem todos, desde as câmaras municipais às associações empresariais, sindicais, diversas associações e organizações do distrito, e que permita encarar de frente este problema e passar à prática, utilizando os fundos comunitários. Claro que a regionalização de Irmião era essencial. Bom, mas como isso ainda demora tanto tempo, então que se faça isto já e que se aplique e utilizem melhor os fundos comunitários que também temos, os recursos que também temos, etc. É essa ruptura com a política atual e a nova política que tenha por base estes aspectos que permite desenvolver o Alto Minho. Obrigado, Dr. Hila Figueiredo. Portanto,
O seu tempo, penso que foi de 5 minutos. Eu vou ter que dar 5 minutos a cada um dos outros candidatos. Perguntava ao Jorge Teixeira também como é que pode a região se tornar mais atrativa, como pode haver emprego. Olha, bom, eu queria agradecer antes de mais o convite, quero agradecer à plateia também que aqui está, quero lamentar de facto duas coisas. Uma delas provavelmente incontornável, que é o facto de estarmos numa eleição onde concorrem 16 forças políticas e nesta altura devíamos estar todos representados. Percebo que isso é uma dificuldade acrescida para um debate, mas é uma experiência que se calhar deveria ser tentada num futuro. Mas lamento mais profundamente o facto da coligação que nos governa, de alguma maneira, não tenha vindo e, sobretudo, não tenha vindo porque quis violar as regras do jogo. Quero deixar apenas uma nota, não falarei mais da coligação, mas esta violação das regras do jogo é uma coisa a que a coligação já nos habituou. E, de facto, foram 4 anos de orçamentos fora das regras do jogo. E, portanto, nada disto é novo. E também o silêncio que aqui fica neste debate de parte da coligação é também o silêncio do seu próprio programa. Portanto, nada de novo. Mas, feita esta referência, eu queria então ir diretamente à pergunta e queria dizer que, não entrando muito na questão das causas, dizer aquilo que me parece que era fundamental apostar no Alto Minho para, de facto, tornar o Alto Minho mais atrativo, criar mais emprego e mais riqueza. Nós sabemos que há um conjunto de causas, eu imagino que haverão perguntas que vão falar sobre isso, portanto reservarei um pouco para lá esse problema. Mas eu basicamente queria recordar, nós no Alto Minho às vezes temos alguma dificuldade em perceber isto, mas é impossível mostrar Portugal sem mostrar algumas coisas do Alto Minho. Ou seja, Portugal hoje, se nós quisermos levar Portugal a uma feira ao exterior, dificilmente conseguiremos fazê-lo sem levar etnografia do Alto Minho, sem levar a comida do Alto Minho, sem levar um conjunto de coisas. Ou seja, há um conjunto de aspectos no Alto Minho que estão profundamente identificados com a identidade portuguesa. E é isto que eu acho que o Alto Minho não tem sabido potenciar de alguma forma. E, portanto, este é um nicho que eu acho que é absolutamente fundamental que os deputados do Alto Minho saibam ou tenham capacidade de tornar visível. E, nesse sentido, eu acho que nós temos aqui algumas coisas únicas, além dessas questões da etnografia, do ouro de Viana, digamos, dos produtos regionais que temos, do vinho. Temos coisas que são únicas no país. Temos o único parque nacional aqui nesta região também. E, portanto, nós temos sabido tirar pouco partido disso. E, portanto, neste sentido, eu gostava de dizer que provavelmente existem aqui imensas oportunidades de tornar esta região mais atrativa. Existem uma série de dificuldades para o fazer. Lá falaremos disso. Mas existe uma série de oportunidades para tornar esta região mais atrativa e, nesse sentido, eu acho que a floresta que nos é tão peculiar e que está tão maltratada e que, em regra, nos dá mais despesa do que proveito. É fundamental fazer o cadastro florestal, é fundamental fazer o ordenamento florestal, é fundamental tirar partido da floresta. É fundamental criar uma onda de certificação, de denominação de origem de um conjunto de produtos alargados que nós produzimos tão bem como ninguém. Há um conjunto de oportunidades na área da agricultura, da fileira agroindustrial, que nós podemos aqui, com tanta terra abandonada em... Temos terra de boa qualidade, temos pequenos nichos de terra onde, sobretudo a questão dos produtos biológicos, etc., podíamos ser uma referência nacional relativamente a essa matéria. Portanto, há aí um conjunto importante de atividades para se fazer. Há também a fileira do mar, e eu penso que o mar vai ser muito importante num futuro muito próximo e, portanto, sobretudo alguma indústria ligada ao mar que era importante desenvolver.
E cruzando com tudo isto, o turismo, que viverá um pouco subsidiariamente de todas as ações que forem sendo feitas nestas áreas, é possível fazer um grande desenvolvimento desta região. Depois é preciso aproveitar os saberes que aqui estão, o Politécnico que aqui está, a ligação que o Politécnico tem que fazer com a indústria e vice-versa, a indústria com o Politécnico. E isso também se tem feito pouco, de alguma maneira. E, portanto, nesse sentido, há aqui um conjunto de coisas que é possível desenvolver, há um conjunto de entraves a esse desenvolvimento, mas que, eventualmente, falaremos um pouco mais adiante sobre isso. Obrigado. Dr. Jorge Teixeira. Passava a questão, então, ao Dr. Tiago Brandão Rodrigues: como pode a região se tornar mais atrativa, promovendo emprego e riqueza? Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria saudar os meus companheiros de mesa. Queria também enviar as minhas saudações a quem nos está a ver lá em casa através das redes sociais, uma vez que este debate, esta conversa está a ser filmada, e obviamente a todos os que aqui estamos hoje para ouvir o que nós temos para dizer e lamentar, como é óbvio, a desistência tácita de participar num processo democrático por parte da coligação que está no poder. É também uma desistência tácita de discutir e de nos dilucidar e de elucidar a todos os que nos estão a ver relativamente às suas medidas programáticas. Também uma certeza eu tenho pela não participação da coligação que nos governa aqui, que o facto deles não estarem presentes ou o facto deles estarem presentes em nada mudaria a elucidação sobre as medidas programáticas que eles têm para nos governar. Porque eles claramente não têm uma agenda para nos elucidar. Nós verdadeiramente entendemos quais são as medidas que eles têm e qual é a agenda de destruição sistemática das coisas que nós verdadeiramente acreditamos para o nosso país. Relativamente à pergunta que me põe, é interessante usar a minha palavra atratividade. É um dos eixos temáticos da estratégia Alto Minho 2020, Alto Minho 2020, que o professor Augusto Mateus desenvolveu juntamente com a sua equipa. E esta tem que ser uma região, o nosso Alto Minho, tem claramente que ser uma região atrativa, não só para investir, não só para criar emprego, mas acima de tudo tem que ser uma região de emprego para viver e para visitar. Nós temos que ter estas três componentes como componentes importantes. O investimento, mas também todos aqueles que aqui vivem e todos que a visitam. Isso só é possível se tivermos três eixos importantes. Por um lado, as infraestruturas, a capacitação das infraestruturas tão importantes para melhorar a nossa capacidade de vida, também para melhorar a nossa capacidade de empregabilidade dos recursos humanos e das pessoas que vivem neste território, as nossas acessibilidades, que certamente teremos a oportunidade de falar mais adiante, porque é sempre um assunto tão recorrente, e, por outro lado, a capacitação dos nossos recursos humanos. Nós temos que entender, de uma vez por todas, que somos, ou que podemos ser, um território especial. E só podemos ser um território especial se nós atendermos a 5 linhas básicas. Por um lado, podemos valorizar o nosso território, que nós podemos afirmar este território que é o Alto Minho, e podemos afirmá-lo apostando no turismo, como aqui já se disse, porque é um setor verdadeiramente estratégico, com uma elevada potencial de criação de emprego e de criação de riqueza. Por outro lado, temos que modernizar, também, como já se disse, isto são as implicações de falar, em último lugar, quando se responde a uma pergunta comum. Obviamente, o nosso setor agrícola, o nosso setor florestal, temos que conseguir aumentar a nossa capacidade produtiva, mas também a forma de organizar o território, a forma de criarmos e potenciarmos o associativismo no setor agrícola, no setor florestal. Depois, obviamente, as nossas acessibilidades, como disse, mas depois, em termos de promoção de emprego, sabendo que o investimento público é muito importante, temos também que estimular o investimento privado. Temos que entender que o investimento privado também é ele gerador de riqueza, com base na inovação, com base na diferenciação, e temos, acima de tudo, que lutar, que defender a inclusão de medidas que possam discriminar positivamente o nosso território. Temos que ter a capacidade também para majorar a participação dos apoios públicos ao investimento produtivo na nossa região, e depois não nos podemos esquecer das políticas sociais, tão importante para sermos atrativos, para todos aqueles que necessitam de continuar a ter capacidade e de continuar a ter as valências necessárias para poder viver neste território com qualidade de vida.
a educação tão importante. Temos que continuar a apostar na excelência da nossa escola pública, da Escola Pública do Alto Minho. Por outro lado, hoje tivemos a oportunidade de visitar o Instituto Politécnico. A relação do Instituto Politécnico, também das escolas profissionais, com o nosso tecido industrial e empresarial, e muito do saber tem que circular nas duas direções para podermos potenciar, por um lado, o nosso ensino superior, por outro lado, o nosso tecido industrial e empresarial, e por último, porque é absolutamente essencial, principalmente para alguém como eu, que cresceu num meio relativamente pequeno, temos a possibilidade de reforçar os serviços públicos essenciais de proximidade, sem perder qualidade, nestes sítios que estão longe de cidades como Viana e que tanto precisam de se afirmar e tanto precisam de fixar as suas populações. Muito obrigado, doutor, que usou exatamente os 5 minutos. Portanto, este formato não contempla o debate entre os candidatos, são perguntas respondidas diretamente. A segunda questão que foi escolhida prende-se diretamente com o que o doutor acabou de dizer, o doutor Tiago Brandão, e pedia ao doutor Jorge Teixeira que começasse a responder no tocante às acessibilidades. Vários são os agentes económicos, públicos e privados da região que iludem ao pagamento de portagens, nas vezes escute como um fortíssimo obstáculo ao crescimento da região. Caso eleito, o que é que pensa fazer em relação a isso, em relação ao prolongamento da A28 até Valença? Ora bom, relativamente às SCUTs, a coisa é relativamente simples. Nós achamos que a questão da acessibilidade e da mobilidade é um direito dos cidadãos. E sendo um direito dos cidadãos, cabe aos impostos de toda a gente garantir esse direito, como qualquer outro direito. E, portanto, nesse sentido, nós achamos que as portagens só devem existir onde esse direito está garantido, de alguma forma. E, portanto, não estando garantido aqui de nenhuma outra forma, a resposta é muito simples. Portanto, portagens em Viana, não. Eu pertenço ao movimento contra as portagens, portanto, conheço bem esse dossiê, portanto, sei exatamente, e todos os presentes sabem, de quais são as alternativas. Aliás, basta consultar o Plano Rodoviário Nacional para verificar que essa alternativa não existe. E ainda que existisse, eu entendo que as regiões mais débeis, ou que estão em fase de coesão, digamos assim, devem ser discriminadas positivamente. Portanto, nós não cumprimos nenhum critério nem outro, portanto, aqui a situação seria muito fácil de resolver, portanto, bater-me-ei, como sempre, porque isso não, para que as portagens desapareçam. Dito isto, eu queria dizer que, do ponto de vista daquilo que é o direito à mobilidade e as acessibilidades ao distrito de Viana, tão importante quanto o prolongamento da A28 até Valença é o prolongamento da A27 até o Lindoso, é a requalificação eventualmente alternativa ao troço que vai de Valença a Monção e que vai de Monção até à Barca. E outra coisa que é lamentavelmente importante é a acessibilidade ao Porto de Mar. E a acessibilidade ao Porto de Mar, eu confesso que não consigo entender. Eu vim para Viana há 24 anos e uma das primeiras coisas que estive na frente foi uma discussão sobre os acessos ferroviários ao Porto de Mar. E isto foi há 24 anos. E daí para cá devem ter havido mais 10 projetos e ainda não houve nenhuma concretização. Não se compreende que um porto muito vocacionado para os granéis, e que é aí que ele eventualmente pode ser competitivo, possa ter uma linha de caminho de ferro que passa a 500 metros do porto e não chega lá. E não se percebe porque é que os acessos rodoviários não o fizeram. Ainda no capítulo das acessibilidades, a questão da modernização da linha do Minho, que não tem implicações necessariamente com esta, digamos, a linha do Minho não precisaria de grande modernização para o transporte de mercadorias, mas para o transporte de passageiros, na perspectiva da conectividade desta região com o seu entorno, é absolutamente fundamental que a gente faça a modernização, a eletrificação, etc., da linha do Minho. Se vocês consultarem um horário de comboio de 1930, vão ver que se chegava ao Porto no mesmo tempo. E, portanto, só que naquela altura o comboio era uma alternativa. Era uma coisa que valia a pena. Porque a alternativa era andar de carroça.
o comboio ficou parado no tempo, estes 70, 80 anos. E, portanto, isto não faz nenhum sentido. E pensando, por exemplo, na questão do turismo, a atratividade que o Porto hoje tem, sobretudo com a fixação de uma companhia low cost de sede no Porto, ter um comboio que sirva esta região é absolutamente fundamental para assumir o turismo como um vetor importante de desenvolvimento nesta região. E, portanto, não só para o problema do casa-trabalho, da deslocação das pessoas, da deslocação das mercadorias, é também uma aposta forte no turismo e colocar esta região nesse mapa. Portanto, a questão das acessibilidades é absolutamente central e, neste momento, é provavelmente um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento da região. Obrigado, Dr. Jorge Teixeira. Dr. Tiago Brandão Rodrigues, colocava uma questão em relação às acessibilidades. São vários agentes que criticam o pagamento de portagem nas antigas SCUT, que são um grande obstáculo ao crescimento da região, ao crescimento económico. Caso eleito, o que pensa fazer em relação a isso e em relação ao prolongamento A28 até Valença? Eu estou de acordo que as portagens e a existência de portagens nas autoestradas que servem o nosso distrito tem que ser tendencialmente abolido. Obviamente isso tem que ser estudado, tem que ser pensado e tem que ser equacionado. Agora, não queria deixar de referir, porque foi uma bandeira e uma defesa de todos, inclusivamente de quem nos governa agora, que o Pórtico do Neiva é altamente lesivo para os interesses de quem trabalha na área industrial do Neiva e para as populações que servem. Retirar ou deslocalizar aquele pórtico devia ser uma das prioridades assumidas imediatamente depois da existência destas eleições, assim como foi há 4 anos atrás. Obviamente, por inexistência de peso político dos deputados daqui do distrito, da coligação, implicou que isso não fosse acontecer. Relativamente às acessibilidades e relativamente também ao que se falou, à mobilidade e à melhoria da mobilidade no nosso território, era absolutamente fundamental pensar um sistema intermodal de sistema de transportes públicos. Temos que pensar que muita gente não tem transporte próprio, muitas das nossas populações rurais dependem do transporte público e a possibilidade de ter sistemas de transporte públicos que se ligassem, a ferrovia ou o transporte rodoviário, é algo que pode aumentar muito a qualidade de vida das populações do nosso distrito. Relativamente às acessibilidades, como é óbvio, os acessos ao Porto de Mar e principalmente não só os acessos, mas também a requalificação do Porto de Mar iam aumentar a capacidade concorrencial do nosso Porto de Mar relativamente aos portos de Vigo e de Leixões. Por muito que tenha uma identidade diferente e tenha, de certa forma, uma dimensão diferente, com uma vocação diferente, aquele estrangulamento existente atualmente no interior da freguesia de Darque faz com que empresas como a Browning Viana, Europac, a Euronet, também a Enercom, vejam muitas das suas necessidades não cumpridas por um porto, ou pelo menos não cumpridas da forma que eles acreditam que poderia ser cumprida, pela falta desta acessibilidade. Por outro lado, a linha do Minho. A linha do Minho, temos que pensar que nós estamos numa euro-região de mais, aproximadamente 5 milhões de habitantes, que vai entre o Porto e Vigo, e como já foi aqui referido, o traçado da linha do Minho tem que ser corrigido, por um lado, tem que existir a eletrificação, é algo que está no Plano Europeu de Transportes há muito tempo, é algo que este Governo também referiu que ia ser posto em prática, e foi uma reivindicação muito forte das câmaras municipais, inclusivamente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que fortaleceu essa luta e, de certa forma, foi passada numa Cimeira Ibérica, falou-se e assinou-se a sua execução em 2015, chegámos a 2015, falou-se em 2017 e já vamos para 2019. É uma obra absolutamente necessária e que, ao não acontecer, cada ano que essa obra não acontece, paga uma fatura significativa na nossa qualidade de vida e na criação de emprego neste território. Muito rapidamente, a A28, eu acredito que a ligação até Valença pode ser difícil, mas eu acredito que, por exemplo, o entroncamento da A28 na A3, num eixo rodoviário que poderia servir Paredes de Coura, Cerveira, poderia ser uma solução positiva, uma solução que pudesse cumprir as necessidades daquelas populações. Falou-se aqui da fronteira da Madalena, também é muito importante. Sendo eu de Paredes de Coura, não poderia deixar também de falar da ligação da A3, principalmente às zonas industriais daquele concelho.
E sabendo que existe um custo associado a essa ligação, sabendo também que o custo-benefício é bom. Existem principalmente duas grandes empresas que estão a fazer um investimento enorme, a Chiaia e a Doreca, que, servidas por boas acessibilidades, iriam transformar o custo associado a estas acessibilidades num custo praticamente incipiente quando comparado ao benefício. E, por último, o eixo Valença, Monção e Melgaço, que muitas vezes é posto num segundo plano e também é absolutamente necessário. E estando aqui o Presidente da Câmara de Caminho, também não poderia falar, por exemplo, na dragagem eficaz e periódica por parte das autoridades nacionais do canal do ferry boat, que leva ou pode levar a consequências não muito boas para a atividade do ferry boat e que é muito importante. Obrigado, doutor. Doutora Hilda, que foi a primeira há bocadinho, agora é a terceira, os seus colegas de mesa já falaram. Eu vou repetir a questão no tocante às acessibilidades. Portanto, vários agentes aludem não preciso. Obrigado. Creio que já todos sabemos. Agora, eu também, logo na primeira pergunta, fui falando de algumas destas questões. Naturalmente que há aqui alguns aspectos importantes. E eu queria lembrar aqui o nosso colega Tiago Brandão Rodrigues, que podendo ter condições para a força política que representa ser governo, queria registar as suas hesitações em assumir aqui uma posição clara, seja em relação à A28 até Valença, seja em relação à abolição das portagens na A28 até aqui. Porquê? Porque são dois, sobretudo a questão da abolição das portagens é uma questão central, tendo em conta que não temos uma alternativa. Eu, como faço todas as semanas, às vezes mais que uma vez, esta viagem Viana-Porto, sei o que isto nos custa, quanto me custava antes das portagens e quanto custa agora. E mesmo para os nossos empresários, isto significa anualmente uma sobrecarga de muitos milhares de euros. Para pequenas empresas, às vezes, é mesmo uma condição de sobrevivência. Porque ir pela Estrada Nacional 13, primeiro, demora se calhar o triplo do tempo, ou às vezes mais, depende da época do ano, etc. Além disso, junta o desgaste de energia, o desgaste dos pneus, da energia do carro, disso tudo. Ou seja, é algo que não é alternativa. Portanto, esta é uma questão central e o Partido Socialista devia assumir com frontalidade que quer desenvolver o Alto Minho e que uma das medidas imediatas a tomar é abolir as portagens na A28. É uma questão central para o desenvolvimento do Alto Minho. Não é a única, claro. Eu até comecei há bocado por dizer que o Alto Minho não é uma ilha, que tem que se ter tomadas medidas nacionais de outro tipo, mas esta é demasiado importante para não só para as nossas empresas, para quem trabalha fora daqui, mas também para o próprio turismo. Eu creio que só vamos ter desenvolvimento do turismo no Alto Minho quando tivermos resolvidas três questões que têm a ver com as acessibilidades, seja a modernização da linha do Minho em encurtamento para metade do tempo que gastamos, a fazer estas viagens entre o Porto e Vigo, por exemplo, seja a abolição da A28, seja esta ligação também no interior, digamos, as ramificações, que já aqui foram referidas, desde Valença, Monção, Melgaço, pronto, além da A28 até Valença, que não chega à outra parte da ligação à A3, mas também depois a ligação
à Madalena, mas também, naturalmente, as acessibilidades ao Porto de Mar. Nós temos um momento único que é este dos fundos comunitários do tal Portugal 2020. Eu estive ainda na sua discussão, na altura, no Parlamento Europeu, e foi muito difícil conseguir que se tivessem em conta algumas destas sensibilidades das regiões. Nem tudo foi contemplado e, sobretudo, tivemos uma forma aí de negociação muito nas costas dos próprios autarcas, mas se o Partido Socialista não assume uma alteração profunda nisto e uma prioridade no desbloqueamento destes investimentos de uma região que foi tão discriminada ao longo destes anos, então isso é algo perigoso. E por isso eu aqui insisto em sublinhar esta questão, porque são temas fundamentais. Eu creio que não é por acaso que ele é o segundo tema colocado num debate destes. É fundamental para o desenvolvimento económico e social nas suas diversas componentes. Eu, como também estou aqui na Câmara de Viana, não é para defender a brasa à nossa sardinha de Viana, mas a questão das dragagens, das acessibilidades ao Porto de Mar, não se entende porque é que não avançam. E porque é que não está aqui o representante do governo atual, mas porque é que houve este passe de culpas para a Câmara, de uma responsabilidade que não é diretamente da Câmara, mas em que a Câmara mostrou todo o interesse em ajudar a resolver e a participar, e porque é que não abrem o processo de atribuição dos fundos comunitários para isto avançar. Claro, e depois há toda a questão dos transportes interiores. A população queixa-se muito, quer para as deslocações aos hospitais, aos serviços públicos que cada vez têm menos no interior, até ao Tribunal, Paredes de Cora foi ao ar, como sabemos, etc. E não têm transporte, ou julgam que toda a gente tem carro. Bem, se calhar a maior parte das famílias aqui do interior do Alto Minho não tem carro, não tem transporte, não tem comboio. Então, como é? Esta é a outra questão que tem que ser prioritária também no nosso debate. Pronto, são algumas das notas que aqui queria deixar. Muito obrigado, doutora. Eu passava à terceira questão que tínhamos elencado para o debate, a começar pelo doutor Tiago, e que tem a ver nem de propósito com o que a doutora Hilda disse mesmo agora do Porto de Mar e Viana do Castelo, que muito se tem falado sobre o Porto de Mar como fator de competitividade do Alto Minho. Se o Dr. Tiago Brandão concorda com o atual modelo de gestão do Porto de Viana do Castelo e se não concorda com o que propõe. Obrigado. Bom, relativamente ao Porto de Mar, e por ser tão importante, é que ele aparece aqui pela terceira vez nas nossas respostas. Queria realçar o que a doutora Hilda Figueiredo disse agora, o papel fundamental da Câmara de Viana na priorização e na valorização do Porto de Mar como fator competitivo. E o Porto de Mar só poderá assumir modelos de gestão diferenciados ou poderá ser pensado de outra forma se verdadeiramente tudo aquilo que agora contém puder ser alterado. Em que termos? Obviamente que o Porto de Mar, como aqui foi dito, tem uma vocação muito própria. O Porto de Mar de Viana do Castelo não é um Porto de Mar como o Porto de Leixões ou o Porto de Vigo, que são servidos por carreiras marítimas, basicamente, e como já foi explicado no debate anterior pelo candidato do Bloco de Esquerda, o que acontece basicamente, existem carreiras marítimas e qualquer pessoa, qualquer empresa pode, em qualquer momento, pôr um dos seus contentores ou vários contentores numa determinada carreira marítima. O que acontece neste caso é que o Porto de Mar de Viana do Castelo trabalha a granel e por isso empresas como as que eu referi anteriormente utilizam tanto para receberem a sua matéria-prima como para escoarem os seus produtos. O Porto de Mar tem que
ter maior capacidade para trabalhar a outra extensão. E para isso é absolutamente fundamental nós conseguirmos priorizar a capacitação e a melhoria da sua ligação ferroviária, da sua ligação rodoviária, como abrir a possibilidade, num futuro, se exatamente existir uma modernização da ligação ferroviária, poder ligar este Porto de Mar à linha do Minho e poder também o Porto de Mar estar ligado ferroviariamente ao sistema ferroviário nacional. Mas é importante também pensar que a modernização deste Porto de Mar tem que passar por melhores dragagens e tem que passar também pela melhoria na capacidade de guindastes atualmente existente. E só assim, melhorando o nosso Porto de Mar, é que nós podemos ter a possibilidade de aumentar a nossa capacidade, de criar e de atrair novo potencial e de atrair novos parceiros para poderem, de certa forma, servir o Porto de Mar. Muito obrigado, doutor. Doutora Hilda Figueiredo. O modelo de gestão do Porto de Mar, claro que tem algum interesse neste processo. Nós não gostamos de ver ou não queremos que o Porto de Viana do Castelo seja um apêndice do Porto de Leixões, apenas para aquilo que não interessar ao Porto de Leixões, porque acaba por provavelmente desaparecer a curto prazo ou médio prazo. Nós queremos que o Porto de Mar, aqui em Viana do Castelo, tenha de facto um outro aproveitamento que está ligado não só às acessibilidades, mas é uma questão, eu diria neste momento, fundamental, porque tendo em conta as empresas que cá temos, porque como eu moro em Darque, sei perfeitamente os problemas que ali passamos, e eles também passam para levar, por exemplo, as pás da Enercom para o Porto de Mar, mas portanto não é nenhuma brincadeira, ou então irem até Leixões, não é? E lá ficamos nós aqui sem esta possibilidade. Mas claro, há outros aspectos que precisam de ser melhorados. Agora, nós pensamos que a gestão dos portos deve obedecer a um plano nacional dos portos que não vise a sua privatização após as suas melhorias e a venda ao desbarato, como também aqui em Viana do Castelo se tem feito, não é? Tudo o que é importante em Viana do Castelo tem vindo a ser destruído, privatizado, entregue, enfim, a alguns amigos, conforme os casos, e todos sabem do que eu estou a falar. Não é só dos estaleiros navais, até há aí outros casos igualmente graves. Mas pronto, nós não queremos isso. Portanto, modelo de gestão, queremos um modelo de gestão pública. Primeira coisa. Em segunda, que não seja um apêndice do Porto de Leixões, embora possa estar ligado, claro, não só a Leixões, como a um todo nacional dos portos nacionais que temos, visando a sua articulação. Não queremos aqui a independência de Viana do Castelo, não é? Portanto, uma articulação nacional, mas que potencie a região e que tenha em conta as suas necessidades, não só atuais, mas mesmo futuras. Porque nós estamos aqui num centro entre Leixões e Vigo. E a tendência é para abafar, foi com os estaleiros, pode ser com o Porto de Mar, pode ser com o hospital, sei lá, por aí fora, com o Politécnico. E, portanto, a tendência é para nos asfixiar aqui. Ora, nós não podemos deixar que isso aconteça. Isso só não acontece se defendermos políticas públicas para estas instituições que tenham em conta a sua ligação e os interesses da região e das suas populações, naturalmente, com uma gestão em que possam participar, eventualmente, representantes da própria região. Claro, volto outra vez à regionalização, eu não deixarei de falar disso, mas mesmo enquanto não existe, pelo menos ter em conta estes aspectos. Muito obrigado, doutora. Doutor Jorge.
Bom, o Porto de Mar, é assim, o Porto de Mar é uma infraestrutura muito rara e, portanto, nós temos aqui o grande privilégio de ter e, portanto, devíamos aproveitá-lo. Relativamente à questão do modelo de gestão, ele hoje está na dependência, digamos, do Porto de Leixões. Eu não tenho, assim, uma objeção de princípio que isso aconteça, embora perceba que a história não me dá razão. Ou seja, sempre que há digamos, uma grande organização que tenha um conjunto de entidades que estão dispersas territorialmente, nos momentos de crise, em regra, se vai sobrar para alguém e há de sobrar para os mais pequenos. E, portanto, havendo uma gestão própria, digamos assim, isso eventualmente não aconteceria e eventualmente a questão da otimização de um conjunto de recursos podia ser mais valorizada porque as contas se separam, etc. Embora eu perceba que é fundamental para um porto pequeno como Viana do Castelo ter uma parceria estratégica com um porto aqui ao lado, sobretudo por causa da sua complementaridade. E, portanto, como eu disse há pouco, o Porto de Viana é um porto de granéis e às vezes este termo Porto de Granéis está muito associado a coisas sujas. Não é necessariamente assim. Nós exportamos pás que não são necessariamente não estão associados tanto a esse termo. Portanto, mas a questão de ser um porto de granéis é um porto em que os clientes encomendam um barco por inteiro. Ou seja, só existem grandes clientes para um porto como este. Ou seja, temos um porto pequeno, mas vocacionado para grossistas, de alguma forma. E, portanto, tendo em consideração que a capacidade empresarial até da região para albergar grandes empresas exportadoras muitas vezes não é fácil, digamos, e que este mercado é concorrencial numa vasta área, o transporte ferroviário é absolutamente fundamental. E eu posso vos dizer que entre 2012 e 2014 na Europa, o transporte ferroviário de mercadorias aumentou 20%. Em Portugal, 6%. E, portanto, estão a ver como é que a ferrovia é absolutamente fundamental para estes grandes consumidores. E, portanto, para um consumidor... Vocês imaginam, Madrid é uma grande cidade. Qual é o porto que abastece Madrid? É que o porto que abastece o Porto, a gente sabe qual é o Porto de Leixões. O que abastece Lisboa. Mas quando pensamos no interior da península, a concorrência é brutal. E Viana do Castelo está nessa linha se tiver acessibilidade. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade. Ou seja, e a ferrovia é muito atrativa desse ponto de vista. E, portanto, nesse sentido, há aqui várias coisas a fazer. E, portanto, a questão da ligação, o que está na ordem do dia é a ligação rodoviária. Mas o que eu acho é que, para a especificidade do Porto de Viana, a ferrovia é mais importante, inclusivamente, que a rede rodoviária. Porque a rede rodoviária, por exemplo, é muito importante para o transporte de contentores. Mas para o transporte de grandes granéis, nós vemos isso, o que é que acontece com a fase eólica. O que é o sarilho de andar com uma atrapalhada daquelas de um lado para o outro. E, portanto, era absolutamente fundamental que isto se fizesse para que o Porto se pudesse dinamizar. Agora, é evidente que a zona portuária, se vocês virem aquilo que é o cadastro portuário, a zona portuária é uma e outra margem do rio. E a Enercon tem uma dificuldade porque, face ao volume de negócios, muito provavelmente vai servir de desculpa para que não se traga o rio convenientemente para que os barcos possam fazer o carregamento das pás ao lado da fábrica. E depois mais o guindaste, mais um conjunto de pequenas coisas que tornam a vida das pessoas no inferno e tornam a vida das empresas também no inferno. E, portanto, o Porto de Mar precisa de alargar a sua área de influência. E esse alargamento da área de influência neste nicho de grandes consumidores só pode ser feito com melhores acessibilidades. É evidente que uma gestão local, com as parcerias certas, provavelmente consegue melhores resultados. Não tenho nenhuma dúvida disso e, portanto, apostaria nisso. Obrigado. Obrigado, Dr. Jorge Teixeira. Eu passava à quarta questão com a doutora Ilva.
portanto, a responder em primeiro lugar. Recorrente nesta altura, já há muito, mas principalmente nestas alturas, é um dos temas este relativo a benefícios fiscais em zonas de fronteira. Concretamente o IRC e o IVA da restauração. Para não ir mais longe. Se o seu programa, se o programa da CDU contempla alguma proposta, alguma medida nesse sentido. Obrigado. Sim, obrigada. Sim, contempla. Nós damos particular importância às pequenas e médias empresas e às zonas do interior e também à restauração e hotelaria. Começando por esta última parte, todos os presentes sabem que a CDU apresentou por diversas vezes propostas na Assembleia da República, porque tem sido sempre, desde que este foi todos os anos, não é? No âmbito do Orçamento de Estado, que o IVA da restauração baixe de 23% para 13%. Portanto, isso é público, todos os anos tem sido feito no âmbito do debate do Orçamento de Estado, que se faz também todos os anos, para o ano seguinte. Infelizmente, enfim, não tivemos até agora o apoio necessário para que isso passasse na Assembleia da República. Também é conhecido e, portanto, também é uma das outras áreas onde a posição do Partido Socialista, que tendo em conta, enfim, o próximo, muito próximo situação, porque esta é uma questão importante também para uma zona tão carenciada como é o Alto Minho. Não é só para o Alto Minho, mas para o Alto Minho este é um problema. Se nós queremos aqui dar especial atenção ao turismo, e é importante que demos, o IVA da restauração é uma das questões centrais, porque senão o IVA da restauração a 23%, mais as portagens, mais a falta das acessibilidades que já falámos, não há turista que vem. Aliás, eu ainda há dias aqui um hoteleiro me dizia isso, que ali os homens vinham de Espanha, os homens e as mulheres chegavam aqui, viam tantas dificuldades, queriam ir ao Porto, tinham tantas dificuldades com isto tudo que eu estou a dizer, que diziam que não voltavam cá tão cedo. Pronto, são questões essenciais, de facto, para este problema. Naturalmente, também defendemos os benefícios fiscais em zonas de fronteira, mas não só, para as pequenas e médias empresas. Por exemplo, eu estou aqui a ver das medidas urgentes, porque não vos vou ler todo o texto que nós temos, que são muitas páginas sobre estes temas para as pequenas empresas, mas dizemos e isto porque não está aqui alguém que depois a seguir me iria perguntar onde é que eu ia buscar o dinheiro para isto tudo. Mas eu vou começar por dizer onde é que eu ia buscar. Ia buscar a dois sítios. À renegociação da dívida, em vez de pagar 9 mil milhões de euros de juros por ano, reduzir isso para metade, pelo menos, com a renegociação através não só de prazos, de taxas de juro, etc. A taxa orientadora do Banco Central Europeu é 0,05%, e nós estamos a pagar ainda juros em alguns dos empréstimos, designadamente da dita Troika, a quase 3%, e isto é, vocês façam as contas, 20, 30 vezes mais. Portanto, a dita ajuda, nós é que o estamos a ajudar, entregando lá milhares de milhões de euros por ano. E isto é inadmissível. Mas a outra é eliminar benefícios fiscais aos grupos económicos e financeiros e sabem que há muitos, eu depois posso dizer alguns exemplos, e tributação efetiva de todos os rendimentos gerados no país. Olha, desde logo o IMI era uma das coisas importantes, é que eles também pagassem IMI, não fossem só as famílias. Depois, a criação, naturalmente, o estabelecimento de um regime de preços máximos nos combustíveis líquidos e gasosos e na eletricidade,
e reversão da taxa do IVA para 6% na eletricidade e gás natural. E quem tem custos elevados nas suas indústrias ou no seu comércio, por causa, e até na hotelaria, por causa deste custo elevadíssimo, sabe o que isto significa. De baixar o IVA para 6% na eletricidade e no gás natural. Naturalmente que depois nós consideramos que devia baixar até aos 12% o IRS para as pequenas empresas. E no IMI, na derrama, aliás, defendemos o mesmo, todos sabem, e portanto, aí, mas podendo ainda em zonas do interior haver incentivos maiores, aliás, com a discriminação positiva de que já aqui se falou, para as pequenas e médias empresas nas zonas do interior. Obrigado, doutora. Doutor Jorge, deixa... Não, obrigado. É assim, a questão dos benefícios fiscais em zonas de fronteira. Eu acredito que nós temos que ver isto a duas escalas. A escala europeia e a escala regional. E à escala europeia eu defendo que haja harmonização fiscal com uma pequena nota. Ou seja, os países da coesão têm que ter capacidade de ser mais atrativos. Porque senão a coesão não se faz, digamos, os fundos de coesão são uma ínfima parte do orçamento europeu, portanto, se queremos convergir todos para a média europeia, é fundamental que aos países da coesão seja dada a possibilidade de não alinharem exatamente nessa harmonização fiscal. E, portanto, isto na escala, digamos, da Europa. Mas na escala regional, digamos assim, as assimetrias não se fazem sentir só ao nível dos países da Europa, fazem-se sentir a partir também através das regiões. E, portanto, nessa circunstância, eu acho que as regiões têm que ter essa capacidade. E, portanto, nós temos fatores de competitividade dificultada muito grandes, sobretudo quando estamos na presença de realidades que têm estruturas fiscais muito diferentes. E, portanto, as zonas da raia são absolutamente cruciais nesta circunstância. E o problema passa em muitas coisas. A tributação dos combustíveis, como é que se faz de um lado e do outro da fronteira, a tributação da eletricidade, a questão da hotelaria, como é óbvio, e nós defendemos que o IVA da restauração deve baixar para a escala intermédia, como estava antes. Mas também, digamos, nós também precisamos de fazer, ainda voltando à escala europeia, precisamos de resolver outras coisas, que é acabar com zonas francas, offshores, um conjunto de sítios que são sítios de privilégio, que são privilégios sobretudo para as grandes empresas. E, portanto, as pequenas e médias empresas têm muita dificuldade em pôr a sua sede fiscal no Luxemburgo, ou num sítio qualquer, ou nas ilhas. E, portanto, nós precisamos de resolver estas duas questões. Portanto, esta harmonização fiscal, numa Europa em que todos pagam, é absolutamente fundamental para fazermos a coesão europeia. Dentro das regiões, é necessário que cada país tenha essa capacidade de, nas suas regiões mais empobrecidas, possa ter discriminações positivas em determinado tipo de coisas, sobretudo ao nível do IRC, etc., para que possam, ou do investimento público que lá é colocado, portanto, para desenvolver essas regiões e para harmonizar internamente também esta questão. Portanto, desse ponto de vista, eu sou muito solidário com quem nós vimos tragicamente quantas bombas de gasolina fecharam, por exemplo, ao longo da raia do lado de cá. Mas recordo-me de um momento em que as coisas estavam exatamente ao contrário. E, portanto, isto é terrível. Quer dizer, para quem vive naquela região, esta incerteza da fiscalidade, inclusivamente, e da mudança de fiscalidade de um lado para o outro, é brutal. Quer dizer, houve negócios que se desenvolveram e que se estão a desenvolver, por exemplo, na área dos combustíveis, do outro lado da fronteira,
que eventualmente, numa circunstância adversa qualquer, inverte completamente. Portanto, tudo se muda para o outro lado. E, portanto, isto joga com a vida das pessoas e, portanto, com a vida dos empresários, em primeiro lugar, mas também com a vida dos funcionários, dos trabalhadores, etc. Portanto, é absolutamente fundamental que a gente faça este exercício de perceber que termos acabado com as fronteiras dá uma liberdade de escolha às pessoas. Quantas pessoas aqui em Viana vão fazer compras de supermercado à Espanha? Temos um IVA diferente, portanto, o preço na origem, o mercado é global, o preço na origem é mais ou menos o mesmo, portanto as pessoas escolhem outra coisa. Portanto, isto tem impactos na economia local, sem dúvida. Portanto, tender para esta harmonia fiscal é absolutamente fundamental.